Alô Fera Murakami, nós vamos falar sobre a prova de Química do SSA 1, alunos do primeiro ano. A prova realmente foi uma prova muito boa, uma prova que contemplou praticamente todos os conteúdos, e dentro dos conteúdos contemplados, nós queríamos destacar algumas questões, fazer um comentário sobre alguns tópicos. A prova começa com a questão sobre fenômenos, numa ilustração que ele dá sobre a fusão o baixo ponto de fusão do gálio. E a ilustração é um pedaço de galho numa mão e ele pedia para marcar a alternativa correta com relação a esse fenômeno. Na questão número 12, é uma questão que ele dá um texto e perguntava qual dos aços abaixo poderia ser usado para fugir da prisão, que nesse texto ele dizia que tinha que ser um ácido forte e oxidante. E aí o aluno ficaria em dúvida entre duas respostas, que era o HCl e o HNO3, que são ácidos fortes, mas o HNO3, um ácido bem mais oxidante, que seria a resposta na letra D de dado. Eu queria chamar a atenção da questão a última questão, a 20ª questão, uma questão de estequiometria, que a UPE colocou o gabarito letra A, e nós estamos fazendo a contestação dessa questão. Na verdade é o aluno que vai fazer a contestação, porque na UPE que faz a contestação é o aluno, e a banca deve mudar o gabarito para a letra D de dado, né? Uma questão de estequiometria, onde ele dava duas quantidades e pedia qual o reagente limitante da reação e quanto de hidróxido de alumínio é formado. Nós achamos que houve um erro de digitação no gabarito e vamos pedir a contestação da questão. A outra questão para finalizar a prova é a questão sobre modelos atômicos. Uma questão criativa, ele dá uma sequência de charges e pede para você identificar o modelo atômico, onde na primeira charge ele faz a alusão a um átomo como um pudim de passas ou pudim de ameixas, que é o modelo atômico de Thomson, uma questão de fácil resolução. Então, no mais, eu acho que a prova foi dentro do contexto trabalhado aqui no Murakami. O aluno com certeza deve ter saído muito bem e a banca da UPE está de parabéns, fazendo ressalva a essa questão número 20, que vai ser contestada, e com certeza esperamos a mudança do gabarito. Boa sorte, Fera! A prova de Sociologia foi uma prova bem distribuída. Primeiro, são duas bancas diferentes, então há duas características extremamente diferentes. A prova de Sociologia do primeiro ano veio abordando mais a questão da introdução à Sociologia e questões que estavam dentro do da programação e que são questões bem práticas, tá, da Sociologia. O que deixa a desejar é a proximidade da questão da Sociologia do dia a dia. Aborda questionamentos de grandes clássicos da Sociologia, como o Karl Marx, o Emile Durkheim, o Max Weber, mas se torna muito pragmático. Tá? E a questão do segundo ano, a prova do segundo ano, ela veio bem distribuída, só que repetindo o assunto, como trabalho e sociedade, duas questões de trabalho e sociedade. Ora, com um conteúdo que abrange uma certa quantidade de assuntos da sociologia, que poderia dar um maior destaque, né? Acho que a banca veio a se complicar nisso aí. Né? Duas questões sobre trabalho e sociedade, uma questão sobre estrutura social, uma questão, a última questão, geralmente eles deixam a última questão para falar sobre a questão da sociologia em Pernambuco, da questão da regionalidade, uma questão sobre movimento social, e nesse aspecto estava tudo dentro do assunto, só que traz uma coisa meio muito árida, muito trabalhosa para o aluno. As provas de História que foram feitas hoje no segundo dia do SSA foram boas, corresponderam às expectativas e ao trabalho feito pelo colégio, né? No primeiro ano nós tivemos uma
quase ausência, né, de questões de história do Brasil. E houve assim uma sobrecarga de histórias sobre a Idade Média, mas como é um assunto de uma transição muito forte, não houve muito dolo para o aluno. Eu acredito que os nossos alunos se saíram super bem, porque ele colocou todo o sistema feudal em pauta, todo o processo da Idade Média, incluindo o pensamento germânico, incluindo a cultura, né, a arte, e ele atendeu às necessidades. Em História do Brasil, né? Em História do Brasil nós tivemos apenas uma questão no primeiro ano, que foi a questão do Brasil holandês, abordando a questão da intolerância religiosa e a questão da abertura de comércio aqui na região. Já no segundo ano nós tivemos 4 questões de História do Brasil, que foi bem mais distribuída, bem mais trabalhada, né? E abordando temas assim que o aluno que assistiu a aula com sentido assim objetivo, correlacionando assuntos, pôde trazer um entendimento muito melhor. A prova do segundo ano foram 6 questões de geral. Uma delas eu me senti em deleite, né? Porque eu tinha feito esse comentário na sala, eu tinha colocado para ele que eram 3 revoluções que mudavam o mundo e ele colocou 2 das 3 revoluções que eu falei, né? Mas de uma forma geral ele pautou bem organizado, tudo atendendo ao conteúdo programático, todo dentro da proposta da UPE, sem grandes problemas. Excetuamos 2 questões onde eles trabalham muito a cultura. A cultura, a história contemporânea da Palestina, que é uma história que não é tão abordada em sala de aula por ser um assunto não corriqueiro. Então talvez os alunos encontrassem alguma dificuldade nessas 2 questões, questões 28 e a questão 30. A questão 30, mas ao mesmo tempo, não é? O aluno que tem uma boa capacidade de leitura, o aluno que é bastante observador, ele por eliminação conseguiu fazer a questão, sem que ele sofresse muitas consequências de ter se colocado um assunto que inclusive, pelo que eu lembro, a gente não encontra nos livros. Não, né? Não faço lembrança de ter visto esse assunto nos livros recentes. Na literatura que é indicada para o aluno, para a gente é história, né? Mas na literatura. E como sempre, né, a UPE adora romantismo e adora fazer um mix de literatura com história. Dessa vez vai estar bem contextualizado, né? Traz Balzac, traz os assuntos bem relacionados com as revoluções liberais, traz o iluminismo de uma forma assim bem ampla, bem aberta, com assuntos com simplicidade, mas com profundidade. E trouxe Verdi, né? Que assim é um momento muito atípico da história, que é a segunda metade do século XIX, é um momento de grandes revoluções na Europa, que vão refletir também no mundo oriental. E aí é quando a gente pontua a questão da idade da Palestina, mas aí ele faz uma associação entre a cultura europeia e o momento palestino. Foi bem interessante a prova, bem interessante, sem grandes comentários e praticamente sem críticas, né? Acredito que a gente não tem o que criticar, né? O vestibular seriado da UPE esse ano, ele para mim foi marcado pelas ausências de assuntos importantes, tanto na prova do primeiro quanto do segundo ano, o SSA 1 e o 2. No primeiro ano, eu achei a prova mais coerente, todo o programa contemplado, com exceção, e aí a ausência sentida pela importância no conteúdo de cartografia. Não houve nenhuma questão com abordagem em nenhum dos tópicos de cartografia, nem projeções, nem escalas, ou cartas de isolinhas, nada do tipo. No mais, exploraram bastante o planeta Terra, as relações geomorfológicas, climáticas, e isso já era esperado. A prova mais fácil e mediana, com apenas uma questão difícil, sem muitas grandes novidades, apenas a ausência da cartografia, muito sentida. No segundo ano, aí sim, eu não gostei da prova devido à principal falta. Geografia regional. Não houve nenhuma questão abordando geografia regional do Brasil. Nem os domínios morfoclimáticos, nem as regiões, as macro-regiões do IBGE, nem a geografia regional de Pernambuco, que é tão olhada pela UPE em todas as provas, no vestibular antigo de terceiro ano, que era o total, no vestibular seriado, sempre é abordada na prova do segundo ano essa temática. E é importante porque é quando o aluno de fato estuda mais o seu estado, a sua região em completude, né?
basicamente eu abordo muito esse conteúdo no final das aulas para que o aluno traga esta carga bem recente na memória, não caiu nenhuma questão. Então, uma questão confusa, a questão 40, a alternativa mais coerente foi a alternativa correta, mas uma questão tanto confusa que exige do aluno conhecimentos mais detalhados e desnecessários, a meu ver, dentro dos parâmetros curriculares nacionais para o aluno de ensino médio. Então, ele precisa conhecer detalhes de urbanização brasileira, que normalmente nós não citamos com tanta minúcia. Então, eu achei a questão 40 chata. Mas, dentro do conteúdo, pelo menos a UPE há alguns anos não vem mais escapando ou trocando conteúdos de uma série para outra. Isso já é muito bom, porque é muito complicado o aluno do primeiro ano ver na sua prova assuntos do segundo e vice-versa, principalmente para o do primeiro, que é novo, está iniciando o ensino médio, é um aluno menos experiente. Então é isso, no vestibular de ausências. Olá, feras! Eu sou o Leandro Galindo, eu falo aqui em nome da equipe de Biologia do Colégio Murakami. Acabamos de fazer a análise das provas e farei alguns comentários sobre a prova do SSA1, a prova do primeiro ano do vestibular seriado da UPE. No tocante geral da prova, as questões tiveram um nível mediano, conseguiram abordar boa parte dos conteúdos que estão presentes no manual, tá? Previsto para a primeira série, mas tivemos alguns problemas, tá? Duas questões em que abordam uma temática de conteúdos que não condizem com a primeira série. Então, uma das questões foi a questão 7, ela traz temática que é de terceiro ano, e a questão 8, ela traz uma temática com conteúdos de segunda série. Então, uma incoerência por parte da banca, tá? E a questão número 5, que infelizmente ela não tem gabarito, tá? De todas as opções, os itens que ele coloca na prova, apenas um deles ele é coerente, ele é correto, enquanto que nas opções as respostas todas condizem com 2 ou 3 itens. Então provavelmente a banca ela vai rever esse gabarito oficial porque não tem gabarito para se formar. Mas no contexto final a prova ela traz toda uma programação que foi contemplada por nós. Eu creio que o aluno Murakami ele não teve grandes dificuldades, obviamente com essas questões que foram incoerentes, tá? Que traz uma dificuldade para todo o alunado, independente da escola, mas estamos no aguardo de algum posicionamento da banca referente a essas questões. Então, boa sorte a vocês, obrigado. Somos da equipe de Biologia e aqui nós estamos avaliando a prova de Biologia do SSA 2. Né? Juan, o que você achou da prova? Eu acho que, de um modo geral, a prova foi uma prova de mediano. Foi uma prova mediana, não teve questões tão difíceis nem tão fáceis. Mas teve algumas duas questões que a gente pode enfatizar um pouquinho mais, que foram as questões 4 e 8. Eu quero parabenizar a comissão vestibular por ter abordado basicamente todos os conteúdos, né, contemplados, né, no edital. Tá? Entretanto, a gente vai aqui fazer algumas ressalvas em relação a algumas questões. Né? A questão, em termos de grau de dificuldade, a gente poderia indicar aqui a questão número 6, né? Onde ela tem informações um pouco desencontradas em relação ao molusco. Né? A questão 9 é uma questão que, na realidade, as figuras, né, não ajudam tanto o aluno para responder a questão. Certo. E quero parabenizar também a equipe por ter colocado uma questão sobre gravidez, né, na adolescência, um tema tão importante, tá, no nosso dia a dia, e isso é importante tanto na adolescência quanto hoje até na fase adulta, que também tem alguns adultos que não conhecem essa informação. Alô, fera Murakami, vamos ao comentário da prova de Química do SSA 2, alunos do segundo ano. A prova apresentou um bom nível, exigindo em alguns momentos o melhor grau de interpretação. A programação foi toda contemplada, quer dizer, quase que contemplada. Faltou o conteúdo de propriedades coligativas na prova. Mas assuntos como termoquímica, como cinética química, como estequiometria com gases, a parte de equilíbrio químico foi bem desenvolvida na prova. Nós chamamos a atenção do início da prova para a questão número 12,
uma questão que já caiu em anos anteriores da UPE, uma questão bastante tradicional, realmente de um grau de exigência um pouco maior. Nós consideramos uma questão difícil e que o aluno teria que se preocupar aqui com a primeira equação, que veio com 2 mols de C4H10, o ΔH de combustão para 2 mols, onde o aluno sabe que a definição do ΔH de combustão é para 1 mol. Então, para fazer a resolução da questão, teria que pegar o ΔH e dividir por 2. Essa é uma questão bastante tradicional, o que não é muito comum nas últimas provas da UPE. No demais, a prova foi bem distribuída, questões bem contempladas com o cotidiano. A parte de equilíbrio químico apareceu com a questão de princípio de Le Chatelier, com um texto de eructição, mais conhecido como arroto, uma questão realmente muito bem bolada. A questão da titulação com um gráfico, realmente um gráfico bastante nítido para o aluno, e uma questão considerada mediana, uma questão tranquila, que com certeza a análise do gráfico, o aluno chegaria na resposta da letra C, que era vinagre e uma solução de hidróxido de sódio. A questão mais em conta da prova, a questão mais que o aluno teve menos dificuldade na prova, foi a última questão, uma questão de estequiometria, onde ele colocava a decomposição do clorato de potássio e ele pedia um volume do oxigênio. A equação, inclusive, vista em sala, mas ele já colocou a equação, o que facilitou os cálculos para o aluno. Como resposta, a letra D de dado, aproximadamente 268 litros. No mais, uma prova bem contemplada, uma prova de um bom nível. Vale salientar que na prova da UPE, o aluno tem que ter um conhecimento razoável de química. O aluno, para desenvolver uma boa nota nessa prova, ele tem que ter estudado razoavelmente bem. Isso é muito bom porque premia o aluno que estuda. E eu tenho certeza que aqui no Murakami isso aconteceu.